cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Bom missionário, o Osório preso aqui, e não mete a cara. Cadê o Osório, esse filho de uma puta? Mete a cara, porra! Caralho, filho da puta! Porra! Vem, seu viado! Bota a cara, porra! Barbieri. Então isso Eu não vi a voz dele, não. Não, não escutei. Só falta uma nota. Então é isso. Se ele falar que Eu saiu... quero ouvir a voz dele, eu quero que ele vá pra puta que pariu. Peraí, calma. Porra. Pra ele falar que saiu, a gente precisa ouvir a voz dele. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única e exclusiva missão é falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o nosso amor em comum. Galera, bora lá então dar início para mais esse vídeo que eu estou fazendo hoje, mais um vídeo aí extraordinário, porque assim, o que está acontecendo no Vasco é algo negativo, mas é histórico, então a gente tem que deixar aqui sim o nosso registro. Gente, após muitos protestos ontem, hoje, ali no estádio de São Januário, no entorno de São Januário, ali em São Cristóvão, no bairro ao qual fica ali a sede do nosso clube, ao entorno também em vários pontos do Rio de Janeiro, torcedores vêm protestando, pelas redes sociais, no Brasil e no mundo inteiro, vascaínos estão protestando, né? E alguns protestos isolados aí em alguns cantos do Brasil, mas fica aqui o meu apoio a todos esses torcedores aí, os quais estão fazendo seus protestos aí pacíficos, sem violência, mas já passou da hora e na verdade, gente, o gigante despertou. O gigante despertou porque eles enganaram a gente, e o estopim, a gota d'água foi no ano passado, foi em 2020, na verdade, quando houve as eleições, as primeiras eleições híbridas do Vasco da Gama, a qual na época houve um golpe muito grande. Luiz Roberto Levenciano estava ganhando de maneira esmagadora nas urnas, acabaram com a luz, desligaram a luz de São Januário, as urnas sumiram, depois reapareceram e deu outro resultado. Depois aquilo foi levado para a justiça através de uma liminar. Esse grupo ao qual se encontra à frente do Vasco da Gama hoje, infelizmente, né, é um grupo golpista aí, que está aí no seu terceiro ano, aí, já no término de mandato, mas fato é que se o navio já estava afundando, eles acabaram de afundar o nosso clube, porque assim, prometeram mundos e fundos e não fizeram nem 10% do que foi falado, e muito pelo contrário, ano passado, para coroar e para ser a cereja do bolo dessa gestão lixo, pífia, que está à frente do nosso clube, ainda venderam o nosso 70% do nosso futebol para essa empresa 771, essa empresa americana, a qual, no mínimo, muito duvidosa, a qual, no mínimo, né, para vocês terem noção, Josh Anderson diz tão bilionário assim que o nome dele não aparece nem na lista da Forbes, naquela revista americana a qual listam as pessoas mais ricas do mundo. Então você já vê aí que muita coisa errada tem. Esse mesmo cidadão aí, ex-traficante, aí já respondeu por tráfico de drogas. É isso mesmo, gente. Hoje em dia ele é dono aí dessa empresa, sócio dessa empresa que detém 70% dos direitos do nosso futebol. Fato é que o nosso futebol foi vendido através dessa diretoria de merda que está à frente do nosso clube, essa diretoria mulamba. Depois colocaram o Luiz Melo para ser o CEO da SAF, numa venda muito nebulosa. Até agora não se viu dinheiro, não se viu contrato, o tempo todo tentando vender São Januário para essa mesma empresa, essa empresa a qual chegou aqui com 1000 promessas, mundos e fundos, e até agora nada. Que foi justamente isso que eu coloquei aí no início do vídeo, fica aos créditos aí do rapaz aí que fez essa postagem no TikTok. Enfim, só sei que nós estamos no limite do limite e o gigante já acordou, e acordou sim,
positivamente ou negativamente, aquilo que eu já falei para vocês, parece que eles estão esperando acontecer algo pior, alguma tragédia, alguém fazer algo impensado, alguém tomar alguma atitude de cabeça quente, aconteceu algo muito pior ali no Vasco da Gama, para quem sabe alguém colocar a mão na consciência e começar a fazer as coisas de maneira correta no nosso clube. Só está faltando isso acontecer. Vou pedir a Deus aqui, né, para que não aconteça mais nada, mas eu estou vendo aqui que se não melhorarem, se não tomarem uma atitude ali verdadeiramente com vontade de mudar o Vasco para melhor, algo pior pode acontecer sim, porque você está lidando aí, não estamos falando aí de noticiário policial, mas quando se trata, por exemplo, de um crime passional, né, quando às vezes o cidadão ama a mulher, ou a mulher ama o rapaz, enfim, uma paixão que envolve um amor, que aquilo sobe para a cabeça da pessoa, a pessoa não pensa direito e comete às vezes o crime que é tido no linguajar ali da lei, né, como crime passional. Então nesse caso aí, esses crimes aí, entre aspas, que esses torcedores do Vasco vêm cometendo aí, com certo vandalismo, agressões, enfim, destruição de patrimônio, algumas coisas seriam aí / crime passional, uma vez que eles estão brincando com o sentimento das pessoas, e isso é muito perigoso, porque tem gente que xinga, fala um palavrão, tem gente que fica só mesmo no campo da raiva, tem gente que vai ali para as redes sociais desabafar, agora tem gente que realmente coloca a mão na massa, vai ali realmente para agredir, para machucar, para quebrar, é aí aonde pode acontecer a tragédia, e eu tô vendo que não vão tomar atitude nenhuma em relação para melhorar o nosso clube, muito pelo contrário, vão começar a tratar o torcedor do Vasco como vândalo, como bandido, como o errado da história, e não vão, na verdade, ver o que está fazendo esse torcedor ter esse tipo de atitude, que nós já estamos ao ponto de ter um colapso, né? E falando em colapso, infelizmente hoje foi confirmado, ontem teve um torcedor que durante a partida ali, durante o jogo entre Vasco e Goiás e São Januário, ele sofreu uma arritmia cardíaca, foi levado ao hospital e hoje foi confirmado então que esse torcedor do Vasco veio a óbito, ou seja, não é brincadeira, não é piadinha, mas infelizmente aí um torcedor morreu aí do coração assistindo aquela partida de ontem, como se não bastasse todo esse vexame dentro de campo, né? Ainda mais essa situação toda que envolve fora de campo, a torcida e a diretoria que não respeita o seu torcedor, né? O torcedor que ama, que carrega esse clube nas costas, como todo torcedor de todo clube faz, mundo afora, só que aqui no Vasco a gente deve ser estudado pela NASA, porque nós somos diferentes sim, porque eu queria ver o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Santos, qualquer um desses clubes caiu, tanto de vezes que a gente caiu, passar pelo tanto de humilhação que a gente passa, pelo tanto de tiração de otário que estão tirando nós de otário e ainda continuarem apaixonados pelo clube, entendeu? Então assim, o torcedor do Vasco é diferente sim, isso eu tenho que tirar o chapéu, mas eu faço um apelo para essa diretoria aí, pelo amor de Deus, renuncia logo, renuncia, pede para sair, entendeu? Então deixa alguém que queira trabalhar de verdade entrar. O Luiz Roberto Levenciano tá batendo as portas. Ô Levin, pelo amor de Deus, depois de ontem, vem candidato, você viu o que está acontecendo, o que estão fazendo com o Vasco, vem candidato às eleições, a gente vai tentar dar apoio incondicional para você, quem sabe dessa vez você vai entrar, não é possível que dessa vez você não entre, meu querido. Então, gente, bora lá então falar de outro assunto agora, ainda dentro dessa confusão toda, tratando de especulações, né? Segundo aí parte da mídia vem noticiando aí, coisa e tal, a reação da parte de alguns torcedores do Vasco ontem, né, após o término da partida, essa reação violenta, a qual eu citei aqui, enfim, teria causado aí medo, né? Medo, bastante aí receio em atletas que estão sendo especulados aqui no Vasco, assim como o Lianco, Lanzini, Medel, né? Enfim, eu acho que vão colocar que até o Messi agora tá com medo de vir pro Vasco, né? Vão dizer que o Messi não vem pro Vasco, nem Cristiano Ronaldo, porque realmente a torcida que fez o protesto ontem, após ser enganada mais uma vez nesses últimos 15 anos, que só vem sendo enganada, e agora mais ainda, porque a torcida viu o seu clube ser vendido, não pode fazer literalmente nada, viu os americanos literalmente cagando pra gente, torcedor do Vasco da Gama, a gente vê a própria mídia que cobre o dia a dia dos clubes rivais, dando a razão para nós torcedores do Vasco, ou seja, tá todo mundo vendo, só não vê quem não quer ver, né? Então assim, aí agora a culpa, se esses jogadores não quiserem acertar com o Vasco, é do torcedor lá maluco, da meia dúzia de torcedor doido que ficou irado lá, foi lá e quebrou, depredou, bateu de frente com a polícia, a culpa é deles então, a culpa é desses camaradas aí, realmente.
Realmente, o Vasco tá tudo certinho, o salário tá tudo em dia, o Vasco não deve nenhum clube por nenhum jogador, as suas dívidas estão todas quitadas, São Januário foi reformado, o CT do Vasco foi reformado, nós temos um elenco maravilhoso, a nossa folha salarial é 35 milhões de reais por mês, nosso elenco está brigando aí por Libertadores, Sul-Americana, estamos aí na semifinal da Copa do Brasil, nós estamos no G4 no Campeonato Brasileiro, a pressão, na verdade, contra a nossa diretoria é porque nós não queremos ficar em quarto colocado, mas queremos ali ser campeões, e o técnico pode cair, porque o técnico aí não vem apresentando futebol bonito, só apresenta resultado. Agora, voltando à nossa realidade, aquela rebobinada na fita aqui, aquele tapa na cara do torcedor, não é nada disso que está acontecendo, e aí então quer dizer que se não vier jogador agora de algum tipo de calibre um pouco melhorzinho, que tá vindo só refúgio pro Vasco, a culpa é nossa do torcedor, de protestar, de fazer faixa, de fazer boneco do Luiz Melo de Judas, de furar pneu de carro de jogador, a culpa é toda do torcedor mesmo, o errado é o torcedor, de acreditar em todos esses camaradas aí, em assistir em televisão, em comprar camisa, em comprar ingresso, em abraçar campanha, em abraçar a causa, é exatamente isso aí. Parabéns aí, entendeu? Esse jornalismo de merda que tem no nosso país, parabéns aí à diretoria lixo do Vasco da Gama e alguns jornalistas aí coniventes, não todos, mas alguns jornalistas coniventes com essa putaria, com essa patifaria que estão fazendo com o nosso clube, porque agora a culpa realmente é do torcedor mesmo, o torcedor ele tem a culpa de tudo, né? A culpa é de tudo. O Barbieri mesmo não deu certo no Vasco porque o torcedor pressionou demais, coitadinho do Barbieri. O coitadinho do Pedro Raul, gente, ele não tá fazendo gol porque ele ficou dodóizinho porque a torcida do Vasco foi e protestou ele, porque ele tá preocupado com a luz no cabelo e levantar o shortinho para mostrar a tatuagem na coxa, entendeu? O que tá acontecendo é porque o Pedro Raul não tá jogando bola, é porque nós torcedores do Vasco somos muito brutos, somos muito grossos, vaiamos e xingamos o nosso PR9, é por isso que ele não tá jogando bola. O Andrei Santos está indo embora do Vasco porque a torcida do Vasco tratou ele muito mal. Ah não, ou quer dizer, ou porque ele foi vendido por milhões e o dinheiro já sumiu. Então quer dizer, a culpa é sempre do torcedor, né, gente? A culpa é sempre do torcedor. Ainda aí falando de especulações, o zagueiro Lianco estava até anteontem muito especulado aqui no Vasco. Ao que tudo indica, realmente pode ser que ele não venha mesmo para o Vasco. Lianco que vem recebendo sondagens de clubes da Turquia, da Itália e da Espanha, né? Então, para um cara que estava na Premier League, já teve passagem por seleção brasileira ali, tudo bem, nunca foi principal, mas teve passagem ali, especulado em 3 mercados que ainda fazem parte da Europa e que pagam bem para vir para o Vasco. Gente, eu não estou menosprezando o nosso clube, mas a gente olha aí, é só olhar em volta e ver a nossa realidade, né? Não que o Lianco também seja o supra-sumo, né? Seja, nossa, o Gundogan, seja o zagueiro do zagueiro. Também não, mas assim, olha o nível que a gente chegou. Por um zagueiro mediano, que está no mínimo ali com a saúde em dia, para jogar num clube como o nosso. A gente aí, né? Tendo a realidade de que ele vai escolher outros times de mercados alternativos até. Não é nem primeira prateleira. Turquia, por exemplo. Mas é isso aí. Esse é o nível que o nosso Vasco chegou. Eu sou do tempo de que quando vinha um clube da Turquia para levar o jogador do Vasco, ele teria que pagar a multa rescisória e oferecer, sei lá, de rios de dinheiro para o jogador querer sair daqui. Um time da Itália, se não fosse os 4, 5 tops da Itália ali, o empresário nem dava ouvido para a proposta da Espanha. Hoje em dia não, hoje em dia é o contrário. O Vasco tentando contratar jogador de segundo, terceiro escalão aí, e time de segundo escalão da Europa, terceiro escalão da Europa, tirando jogadores do Vasco, dando chapéu no Vasco, o Vasco tomando chapéu de clubes aí medianos do futebol brasileiro, né? Para não dizer outra coisa. Essa é a nossa realidade, eu acredito que não venha mais, até mesmo porque já fechamos aí com o possante Michael, né? Com seus 34 anos, com a sua velocidade limitada, enfim, não quero falar mal do camarada aqui, mas a gente está falando de esporte e ele infelizmente não corresponde àquilo que a gente estava na expectativa de ser contratado. Então vamos ver, né? Se tratando ainda do jogo de ontem, o Goiás aí que entrou aí contra o Vasco, né, com uma queixa contra o Vasco no STJD pela partida de ontem e também entrou com reclamações ali após a partida. Eu estou até olhando para o lado aqui, gente, que nesse exato momento está passando o Jornal Nacional, está passando o Pautorano em São Januário ontem, por isso que eu estava desviando o olhar aqui. Mas fato é que o Goiás
está reclamando aí do tratamento ao qual teve em São Januário durante e depois da partida. Também acho que não é para menos, porque vocês ali são profissionais, são atletas, eles foram em São Januário, eles não tem nada a ver com o merderia que tá o Vasco, eles só foram ali jogar o futebol deles, são profissionais, estão trabalhando, ganharam o jogo na bola, não fizeram nada de errado. Então eu acho que isso também é muito errado o que aconteceu com o Goiás, e fato é que o Goiás já está entrando, porque o Goiás é o time, os caras são malandros, né? Os caras já estão vendo que vão brigar ali junto com nós ali para não cair. Então o que mais puder fazer para acabar de derrubar a gente, eles vão fazer. Porque se entrar com o negocinho lá no STJD, já junta esse negócio todo da torcida aí, mais a pressão da mídia, não sei o que, quem sabe consegue tirar os pontinhos do Vasco. Porque os caras querem fazer é isso, né? E se fosse o Vasco, se fosse ao contrário, a gente ia botar na justiça do mesmo jeito, porque ninguém é bobo, na verdade, né? Então o papo é reto, né, gente? Ninguém é bobo. Se fosse o Vasco, faria a mesma coisa. Agora, gente, falando de especulações, olha para vocês verem, o pau torando, o mundo acabando, a gente não sabe nem se vai sobrar Vasco até o final da temporada, se vai existir a nossa instituição tão amada, infelizmente. E tem um técnico argentino sendo especulado no Vasco da Gama, que é o Carlos Dézio, ele que é ex-técnico do Alianza Lima. Caramba, gente, o Carlos Dézio, eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar? Deixa no comentário aí. Nunca nem vi, nunca nem ouvi falar. É isso aí o patamar. É o nível de contratações aí de técnicos estrangeiros que essa 771 de merda quer trazer pro nosso clube. É isso aí, ó. Parabéns aí. Parabéns pra essa 771 de merda, né? Que quer trazer pro nosso clube. Aí, gente, agora pegando o gancho que eu tava lembrando do Maurício Barbieri, que eu tô falando de técnico. Eu lembrei do Barbieri, que já rodou hoje, graças a Deus, já deu a hora dele. Aí eu tava lembrando que ele fez parte do Bragantino. Aí hoje de manhã tinha muito vascaíno felizinho, porque o Bragantino ganhou do Flamengo. Pra começar, eu quero que se dane se o Bragantino ganhou, eu quero que se dane o Flamengo. Eu torço pro Vasco. Já começa aí. Eu sei que o meu time não fez a parte dele, que era ganhar dentro de São Januário ontem. Tá? Isso já tá errado. Aí eu vou ficar ali achando bonitinho porque o Bragantino ganhou de 4-0 do Mulambo. Eu tenho que lembrar que 10 dias atrás o Vasco tomou 4-0 do Mulambo no primeiro tempo, pô. Antes de sair querendo falar, então agora eu vou comprar a camisa do Bragantino, vou torcer pro Bragantino, eu quero que se foda. Aí eu tô vendo o Vascaíno achando bonito. Querendo tampar, não, mas o Flamengo tomou de 4. Meu irmão, o Flamengo tomou de 4 ontem, mas o Flamengo continua bem no Campeonato Brasileiro, continua jogando Libertadores, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, meteu de 4 em nós no primeiro tempo e podia ter sido mais, só que tiraram o pé no segundo tempo. E eu tô vendo o torcedor do Vasco querendo comparar o nosso momento aí, debochar, porque os caras tomaram. O Flamengo podia tomar de 22-0 ontem, nem mudar porra nenhuma. O Vasco quer continuar nessa merda, aí daqui 2, 3 rodadas os caras enganam a ganhar de novo lá, e a gente aqui, ó, de chacota. Aí eu pegando o gancho, porque eu lembrei do Maurício Barbieri, né? E aí eu lembrei do Bragantino, aí pra vocês verem. O Bragantino ontem ganhou do Flamengo. Tudo bem que tinha os seus desfalques, mas não interessa, olha o elenco dos caras, mais de 33 milhões por mês de salário, folha salarial. E o Bragantino ganhou de 4-0. O Barbieri era técnico do Bragantino, eu pergunto pra vocês ontem? Não, né? Porque porventura ele era técnico, ele tava aqui em São Januário, né? Quando a gente tomou de 1-0 ontem pro Goiás, né? Então, como é que o Bragantino ganhou? Então, cadê o mérito do Barbieri naquele Bragantino? Aquele time do Bragantino, como eu já disse pra vocês, aquele time lá atrás que tinha Claudinho, que tinha aqueles caras todos, não foi esse Barbieri limitado aí que botou pra jogar. O time por si só se ajudava. O time por si só se ajudava. E agora a mesma coisa, o Barbieri não tá no Bragantino, o Bragantino continua ali na mesma coisa, meio de tabela, de vez em quando dá uma chapuletada num clube grande, assim como fez ontem com o Mulambo, de vez em quando perde também, mas não passa esse sufoco, não tá aí com o Pires na mão que nem o Vasco tá. Nós sim somos gigantes brasileiros, tetracampeão brasileiro da Série A, campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clubes no torneio de Paris, um clube reconhecido pela FIFA aí 2 vezes como campeão do mundo. Essa é a história do nosso clube. E estamos aí brigando para não cair todo ano. E aí a gente tem que ver o Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, chegar lá e empurrar 4-0 no Flamengo ontem. Aí tem torcedor que tá achando bonito porque o Flamengo perdeu. Sendo que a conta não fecha. Eu sou torcedor do Vasco. O Flamengo pode tomar de 22-0 no próximo jogo agora de novo, que vai ter aí domingo. E daí? Eles não vão cair. Já se garantiram nas quartas de final da Copa do Brasil. Estão na Libertadores. Se cair, pegam a rabeira de Sul-Americana. E nós estamos disputando o quê? É só Campeonato Brasileiro brigando para não cair na lanterna aí. O Vasco já é tido por muitos aí como um clube virtualmente rebaixado. Vasco e América e Curitiba. América mais ou menos, mas Vasco e Curitiba já é tido por muitos como 2 clubes virtualmente rebaixados. Então assim, eu sei que em realidade alguns torcedores do Vasco estão
pra poder querer comparar o nosso momento de merda, porque o Mulambo perdeu ontem. Eu quero que se dane, pô. Aí, gente, é o seguinte, devido a toda essa confusão que tá acontecendo aí e tudo, né? O Vasco aí vai ficar 30 dias aí sem torcida. Então não é assim, o Álvaro Silva, o Vasco vai ficar 30 dias de portões fechados? Não. Vai além disso, porque 30 dias só de portões fechados seria com o nosso mando de campo, o Vasco jogaria com o portão fechado. Mas não é só dentro de casa, também é em jogos que envolvem o Vasco fora de casa. Então se o Vasco for jogar, por exemplo, Vasco e Botafogo agora, o mando de campo é do Botafogo. Então o Botafogo colocaria ali, né, disponibilizaria ingressos para a torcida do Vasco, visitante, obviamente. Então esses ingressos já não podem mais ser vendidos, assim como o jogo contra o Cuiabá e todos os outros jogos. Então são 30 dias aí, o Vasco não vai poder colocar torcida nem como mandante, nem como visitante para assistir o Vasco jogando quando entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. E esses 30 dias vão aí abranger, né, vão atingir 5 jogos da tabela do Vasco. Então são eles, o primeiro deles é o Cuiabá, que seria em casa, seria em São Januário, era um jogo aí tido como muito importante, como o jogo de ontem, para a gente tentar esboçar uma reação. E aí o outro jogo seria o Botafogo, seria ali fora, mas barra casa, porque mesmo que jogar, mesmo que fosse no Milton Santos, seria aqui no Rio de Janeiro mesmo, pertinho, enfim, mesmo clima, né? É lógico que tem o fator casa para a torcida do Botafogo, mas seria um jogo ali barra fora, barra campo neutro ali, barra dentro de casa. Depois o terceiro jogo é o jogo contra o Cruzeiro, que seria em casa, São Januário, se faria muito importante, ou até mesmo o Maracanã, para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Depois seria o América Mineiro, que é uma briga direta lá em Belo Horizonte, né? Lá no campo do América Mineiro. E depois o Atlético Paranaense jogando em casa, o Atlético Paranaense também que está oscilando bastante. Ou seja, essa maratona de jogos aqui, creio eu que o jogo mais difícil seria Botafogo e barra ali Cruzeiro. Os outros times ali são times ali que oscilam muito e que daria sim jogando dentro de casa para a gente tentar beliscar uma vitória. Fato é que agora sem torcida ficou ainda mais difícil. Esse elenco nosso já se mostrou mais do que limitado depois de ontem. Estão sem técnico, né? Até mesmo falei que hoje de manhã que o William, né? Hoje de manhã não, hoje, agora há pouco mais cedo. O rapaz vai ser o novo técnico interino, é o técnico do Sub-20 do Vasco, viu gente? É o técnico do Sub-20 que subiu aí, o Vasco fez ele subir de categoria aí de maneira emergencialmente, para ele ser o técnico aí interino do nosso profissional. Então, gente, deixa eu só conferir minha colinha aqui, se eu já falei tudo que eu tinha para falar para vocês. É isso mesmo, gente, é tudo isso que eu tinha para falar para vocês. E para encerrar, o conselho aí, o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama convocou uma reunião com os dirigentes da SAF do Vasco, uma reunião extraordinária, uma reunião urgente, mais do que urgente. Então, o Conselho Deliberativo aí, toda aquela patotinha que ajudou o Jorge Salgado a entrar, que ajudou essa patifaria toda que está no Vasco aí, essa SAF, essa 777 se entranhar dentro dos corredores de São Januário, agora parece que eles estão aí vendo que a água está batendo na bundinha, é ano de eleição, aí começa um tal de pula muro pra cá, pula muro pra lá, né? É um tal de quem se odiava passa a se amar, quem se amava passa a se odiar, é um tal de querer largar do atual para voltar com o ex, né? Aí fica nessa patifaria aí dentro dos bastidores do Vasco da Gama. Fato é que o Conselho Deliberativo, de maneira conveniente ou não, política, movimento político ou não, convocou essa reunião aí para falar tete a tete aí com os dirigentes da SAF. Quem são eles? Quem será, né? É Joshua Ander, é Luiz Melo, é Paulo Brax, é o Abel Braga, é essa galera todinha aí para prestarem esclarecimentos. E vai adiantar, sabe por quê? Nada, porque quem assina o cheque no final das contas é Joshua Ander, e se Joshua Ander tá lá falando yes sir, pra essa merda toda, vai adiantar agora meia dúzia de coroa do Conselho Deliberativo fazer showzinho? Não vai adiantar. E se alguma coisa acontecer, é movimento político, gente, é mais cortina de fumaça, então vamos ficar de olho aí, não vamos cair em falácia dessa galera, tá? Já pegam a dica do que eu coloquei pra vocês no início aí. E o Edmundo tá de parabéns. Ele tava pé da vida ali ontem no podcast ali. E aí, porra, tentaram
porque o Barbieri falou, não falou, ele já soltou logo o que ele pensava, entendeu? É isso aí. Esse cara sim, por isso que eu botei ele na capa, eu botei esse videozinho curto dele falando, escrevi dele, porque o Edmundo sim, ele sempre honrou nas camisas a nossa Cruz de Malta. Podem falar que ele, como dirigente, seria um fiasco, que ele não tem capacidade para ser presidente do Vasco da Gama, que ele fala muito aqui, o Edmundo de boca fechada é um poeta. Muita gente fala muita coisa assim, eu não quero nem saber. Uma coisa eu sei, ele é Vasco pra caralho, ele representa a nossa Cruz de Malta, assim como o Juninho Pernambucano, assim como o Felipe Maestro, assim como o Pedrinho, assim como o Ramon Menezes, esse camarada, assim como o Valdir Bigode, esse, assim como o falecido, que Deus o tenha, em ótimo lugar, Roberto Dinamite, assim como o nosso senador Romário, esses camaradas representam a nossa Cruz de Malta e tem carinho, tem respeito. Como, por exemplo, acabei de falar mesmo aqui do Romário. O Romário que tem identificação com o nosso maior rival, ele também tem identificação com o clube das Laranjeiras, o Fluminense, mas nem por isso ele deixa de respeitar o Vasco da Gama, ele deixa de botar a boca no trombone quando alguma coisa está aí lesando o Vasco e ele vê que está errado. Então esses caras sim podem falar e o Edmundo tá de parabéns, entendeu? Porque fica muita gente agora tentando tirar o foco do Vasco para poder tentar falar com o Edmundo, fala isso, fala aquilo outro. Edmundo, tá certo, continua e para cima deles, para dentro deles. Não vamos dar mole, não vamos deixar acabarem com o nosso Vasco. Valeu, família. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Saudações Cruz Maltinas, tamo junto, valeu e é nóis.